Você tem 24 anos. Nasceu em Santos, São Paulo, numa família de imigrantes italianos que vieram para o Brasil antes de você nascer. Seu pai trabalha no porto. Sua mãe costura para fora. Você aprendeu a falar 3 idiomas na mesa do jantar: português, italiano e um inglês quebrado que foi melhorando com os anos. Você é datilógrafa. Boa o suficiente para conseguir um emprego numa companhia de navegação em Buenos Aires. É para lá que você vai. Abril de 1912. Sozinha, com uma mala de couro surrada e um envelope com dinheiro costurado na barra da saia. Você embarca em Southampton porque o navio para em Southampton. O navio se chama RMS Titanic. Você nunca ouviu falar dele antes de comprar a passagem. Terceira classe. Cabine compartilhada com outras 3 mulheres, uma irlandesa, uma sueca e uma síria que não fala nada que você entende. A cabine tem 4 beliches, uma pia e uma janela que dá para o casco do navio. Você coloca sua mala embaixo da cama, senta na beira do colchão e pensa na sua mãe costurando em Santos sem saber que você está aqui dentro desse navio enorme. O Titanic é maior do que qualquer coisa que você já viu. No primeiro dia, você anda pelos corredores da terceira classe tentando entender a escala da coisa. O navio tem mais de 269 metros de comprimento. Tem piscina, biblioteca, restaurante. Você não acessa nada disso. A terceira classe tem seu próprio deck, sua própria sala de jantar, seus próprios banheiros. Mas mesmo a terceira classe é melhor do que o que você esperava. A comida é servida 3 vezes ao dia. Tem pão fresco. Você não esperava pão fresco. Nos primeiros 3 dias, você aprende os nomes das mulheres da sua cabine. A irlandesa se chama Bridget, tem 19 anos e vai para Nova York encontrar o noivo. A sueca se chama Astrid, tem 31 anos. Não fala sobre para onde vai. A síria se chama Marianne, sorri para tudo porque é o único idioma comum entre vocês. Você se chama Ana. Ana Ferreira dos Santos. Ninguém no navio consegue pronunciar seu sobrenome direito. Você para de corrigir no segundo dia. Na noite do dia 14 de abril você não consegue dormir. Não por nenhum motivo especial. O colchão é duro. O barulho do motor não para. Você fica deitada olhando para o beliche de cima onde Bridget dorme e pensa em Buenos Aires, em como vai ser o primeiro dia de trabalho, se o chefe vai entender seu sotaque, se vai ter alguém do Brasil por perto. São 23h40 quando você sente. Não é um barulho enorme. É quase suave. Um tremor longo, como se o navio tivesse raspado em algo. Você sente pela cama antes de ouvir. Bridget acorda e pergunta o que foi. Você diz que não sabe. Astrid não acorda. Mariam se levanta e olha pela janela que dá para o casco. Não tem nada para ver no escuro. Você coloca o casaco, coloca os sapatos. Não sabe por quê. Instinto. Pega o envelope costurado na saia, a única coisa que não larga nem para dormir, e sai para o corredor. Tem gente no corredor. Rostos confusos, ninguém em pânico ainda, só aquela cara de quem foi acordado no meio da noite e não entende por quê. Um marinheiro passa rápido. Você pergunta em inglês o que aconteceu. Ele não para. Você volta para a cabine e diz para as 3 mulheres se vestirem. Não explica. Sente que precisa dizer isso. Bridget obedece. Astrid reclama. Mariam já está de pé. Vocês 4 sobem para o deck. O que você vê no deck é gelo. Pedaços de gelo espalhados pelo convés da terceira classe como se tivessem caído do céu. Alguns passageiros estão chutando os pedaços de gelo como se fosse uma novidade, rindo, tirando foto mental da história que vão contar quando chegarem. Você pisa num pedaço e olha para o horizonte. O oceano está completamente parado, sem vento, sem onda. Negro e quieto como um espelho partido. Levou 40 minutos para o pânico chegar à terceira classe. Lá em cima, na primeira classe, os botes salva-vidas já estavam sendo preparados. Ninguém desceu a avisar. As cancelas que separavam as classes estavam fechadas. Você descobriu isso quando tentou subir a escada e encontrou o portão travado com um marinheiro do outro lado que gritou que voltasse para o seu deck. Você gritou de volta em 3 idiomas. Não adiantou. O navio começou a inclinar. Devagar no começo, quase imperceptível, o tipo de coisa que você nota pelo ângulo de um copo d'água numa mesa. Depois não era mais imperceptível. A água entrou pelo corredor da terceira classe como se uma torneira tivesse sido aberta no fim do hall. Fria. Mais fria do que você pensou que água pudesse ser. Bridget sumiu na confusão. Você nunca mais viu Bridget. Astrid ficou parada no corredor com uma expressão que você vai carregar pelo resto da vida. O rosto de alguém que entendeu tudo e decidiu não correr. Mariam pegou na sua mão sem falar nada.
Vocês duas foram juntas até encontrarem uma escada lateral que um passageiro mais velho tinha descoberto. Um húngaro enorme que estava arrombando a cancela com o ombro. A cancela cedeu. Vocês subiram. O deck principal era outro mundo. Gritos em 10 idiomas. Famílias separadas. Uma mulher abraçada a uma coluna recusando entrar no bote sem o marido. Crianças sendo passadas por cima da grade para mãos estranhas. Os botes estavam sendo arriados com metade da capacidade porque ninguém sabia direito o que estava fazendo. Um oficial passava gritando em inglês. Você entendia o inglês. Ele disse que os botes do lado estibordo eram para mulheres e crianças. Você pegou Marian pelo braço e foi. O bote número 14 ainda estava sendo carregado. Você empurrou com educação no começo, depois empurrou sem educação, porque o navio estava inclinando de um jeito que não deixava dúvida sobre o que ia acontecer. Marian entrou. Você estava subindo quando um homem atrás tentou entrar junto e o oficial apontou um revólver para o céu e deu um tiro. Você entrou no bote. O homem ficou para trás. O bote desceu para o Oceano Atlântico às 01h30 da manhã. Você desceu junto. A temperatura da água ao redor era de menos 1 grau Celsius. Você estava dentro do bote, não na água, mas o ar estava perto disso. Você tirou o casaco e colocou em volta de uma criança que estava do seu lado sem casaco, sem saber de quem era a criança, sem perguntar. Você ia precisar desse casaco depois. Naquele momento não pensou nisso. O Titanic afundou às 02h20. Você viu. Todo mundo no bote 14 viu. O navio se partiu em dois antes de ir para baixo. O som que fez não tem palavra em português ou em nenhum outro idioma que você conheça. Depois do navio desaparecer, vieram os gritos. 1.500 pessoas na água a menos de 1 grau. Os gritos duraram perto de 1 hora. Depois pararam. O silêncio depois dos gritos foi a coisa mais pesada que você já carregou. O Carpathia chegou a 04h10. Você subiu a escada de corda com os braços que mal obedeciam. Alguém colocou um cobertor nos seus ombros. Alguém deu uma xícara de chá que você segurou com as 2 mãos sem beber porque não conseguia soltar. Você procurou Marian no deck do Carpathia por 1 hora até achar ela sentada encostada numa chaminé, enrolada em 2 cobertores. Vocês não falaram. Ficaram sentadas juntas até o sol nascer. Em Nova York, um jornalista perguntou seu nome. Você disse. Ele perguntou de onde você era. Você disse Santos, Brasil. Ele escreveu errado no jornal. Escreveu Ana Ferreira Portuguesa. Você leu dias depois e não teve energia para corrigir. Você nunca chegou em Buenos Aires. Voltou para Santos no primeiro navio que conseguiu passagem. Sua mãe abriu a porta e você não disse nada. Ela também não disse. Só segurou você pelo tempo que foi necessário. O envelope com o dinheiro ainda estava costurado na barra da saia, molhado, mas inteiro. Você viveu até os 79 anos. Casou, teve filhos, teve netos. Nunca voltou para o oceano. Nunca falou muito sobre o Titanic. Quando os netos perguntavam, você dizia que tinha sido num navio, que tinha ficado frio, que tinha voltado para casa. Eles não insistiam porque o seu rosto, quando dizia isso, não convidava para mais perguntas. O que você não contava era o silêncio. Não o silêncio do oceano, não o silêncio da noite. O silêncio que veio depois dos gritos pararem. Aquilo você carregou para dentro de todo lugar que foi pelo resto dos seus 55 anos de vida que ainda restavam. Em reunião de família, em missa, no mercado, na varanda de tarde. Você estava presente e estava lá ao mesmo tempo, naquele bote, naquele escuro, esperando um barulho que não vinha mais.